Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que só havia uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres, queridos irmãos e irmãs, Orígenes, no livro 4, Tratado sobre os Princípios, ele estabelece as maneiras pela qual um católico deveria interpretar as Sagradas Escrituras. Ele bebe de um autor judaico, e este modo de ler as Escrituras é o modo que a Dei Verbum, a Verbum Domini, que são documentos do magistério, o catecismo, estabelecem também. Qual é o modo que o católico deve se aproximar das Escrituras? Sabendo primeiro que é uma palavra inspirada por Deus. Embora muitos gostam de ver ali conjecturas humanas, políticas, aquilo que está no texto é palavra inspirada por Deus. Toda a Escritura, diz Paulo, é inspirada por Deus. Sabendo disso, nós temos o texto que é escrito, nós temos aquilo que aconteceu de fato e aquilo que Deus quis comunicar com o fato, com a palavra. Nós temos o sentido literal do texto. Por exemplo, aqui nós começamos a leitura dizendo: depois que Jesus havia multiplicado os pães e dado graças, alimentado aqueles 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, qual que é o sentido literal do texto? Que Deus realizou um milagre extraordinário. O texto nos revela aquilo que a história passou, que Jesus realizou um milagre. Esse é o sentido literal do texto. As pessoas que procuraram Jesus, eles pararam nesse sentido literal. Eles foram atrás de Jesus porque viram a multiplicação dos pães. Nós temos um homem que faz de 5 pães e 2 peixes alimento para uma multidão. É um sentido literal, o mais básico e o mais simples. Contudo, Jesus, que veio nos revelar o rosto do Pai e nos trazer toda a verdade, pois Ele é a verdade, Ele mostra que há um sentido mais profundo. Vocês estão me procurando pelo alimento que passa, ou seja, só pelo sentido literal do texto. Esforçai-vos para buscar o alimento que não passa. Jesus deu um salto aqui, falando do sentido literal para o sentido espiritual. Ele estava aqui revelando que ele daria um alimento
Alimento esse descrito no capítulo 6 do Evangelho de São João e também nos últimos capítulos do Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, que é a Santíssima Eucaristia. Ou seja, aquele esforço humano que eles fizeram de atravessar todo o lago para ir para a região de Cafarnaum, para procurar um alimento que passa, esforço maior deve ser feito para buscar o alimento que não passa. Nesse sentido, hoje, vocês estão dando um belo testemunho, né? Uma segunda-feira, véspera de feriado, 12h15, vocês estão se esforçando para buscar o alimento que não passa. Se nós formos na academia, na maioria dos horários, as academias estão cheias. Se nós formos nos consultórios, nos hospitais, em qualquer horário, esses locais estão cheios. Por quê? A maioria das pessoas só se preocupam com aquilo que é superficial, com o alimento deste mundo. Esforço maior nós devemos fazer para buscar o alimento que não passa, dentro desse texto, a Santa e Divina Eucaristia. Mas nós, que estamos sempre aquém ou além daquilo que Cristo pede, somos representados muito bem por este povo, que eles perguntam: e o que devemos fazer para alcançar as obras de Deus? Essa pergunta revela o segundo sentido da Escritura. O primeiro é o literal e o terceiro é o espiritual. Mas qual que está no meio é o sentido psicológico moral, sentido psicológico e moral, que é o que nós devemos fazer diante daquilo que os nossos olhos estão contemplando. Essa pergunta aparece também no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, depois da pregação de Pedro em Pentecostes. O que nós devemos fazer? Ou seja, nós, quando nos aproximamos do texto sagrado, temos que tirar ali um alimento, uma direção e uma orientação para a nossa maneira de pensar, agir e sentir. A palavra deve nos orientar em todos os âmbitos de nossa vida. A palavra de Deus, como nós escutamos no Evangelho de ontem, ela não é suficiente. A palavra de Deus, ela não encerra, pelo contrário, ela é caminho para a revelação plena e para reconhecer Jesus onde Ele quer ser reconhecido. Ontem nós escutamos uma pregação de Jesus que durou mais ou menos 12 horas. O texto disse que Ele começou ao amanhecer do primeiro dia e terminou de pregar ao entardecer. Ele pregou o dia todo e isso não foi suficiente para aqueles 2 discípulos reconhecer Ele. Mas quando Ele toma o pão e dá graças, como o Evangelho nós escutamos hoje, depois de dar graças, eles reconhecem Jesus no partir do pão. Nós que somos católicos devemos reconhecer Jesus na Santa e Divina Eucaristia. Como Paulo disse, nós o vemos hoje como que através do espelho, mas chegará um dia que o veremos face a face, tal como Ele é. Que a Nossa Senhora das Graças interceda por nós para que nós tenhamos todas as graças necessárias para viver bem os santos e divinos sacramentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.